A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, a palavra do Senhor que Ele me deu foi em João, capítulo 11, né? Que é a ressurreição de Lázaro. Tá passando uma moto bem barulhenta que diz assim, versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Agora eu vou pular para o versículo 5, que diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não, é versículo 4, perdão. 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora eu vou pular para o versículo 11, que diz assim, assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso 2 dias depois, né, que ele ficou sabendo que Lázaro estava enfermo. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamando o dízimo aos condiscípulos, vamos nós também, para morrermos com ele. Né? Ele diz isso porque tem um momento, assim, aqui, ó, no versículo 9 diz assim, Jesus respondeu, no 8, disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornarás para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, né, para partirem. E disse que Lázaro já estava morto. E Tomé chama Dídimo aos condiscípulos por causa que achou, tadinho, ele achou que iam matar Jesus, né? Tipo, os judeus estão procurando matar ele. Então, já que os judeus estão procurando matar, vamos lá. E Tomé chama, vamos Dídimo também, porque se for o caso, a gente morre junto. Mas aqui Jesus já deixa bem claro, no versículo 4, que essa enfermidade não era para a morte. Ele não... E no versículo 14, ele fala que ele folga, né? Ele demora por amor de vós, de que eu não lá estivesse. Ele demorou para que não estivesse lá enquanto a enfermidade era enfermo, Lázaro ainda não tinha morrido. Isso era um propósito do Senhor. Ele demorou para que a glória do Senhor fosse revelada, para que o Filho de Deus fosse revelado, para que as pessoas crescem. E ele fala bem claro no versículo 14, folgo por amor de vós. Vós quem? Os discípulos, as pessoas que estavam ao redor, as pessoas que viriam aquele acontecimento, né? Para que acrediteis, vamos ter com ele, para que acreditassem. Jesus, ele operou milagres e maravilhas para que acreditassem que ele era o Filho de Deus. Porque tudo que ele fez, tudo que ele falou, né, se não houvesse os milagres e maravilhas, questionariam. Porque há muitos que questionam se Jesus é o Filho de Deus, ele tendo feito tudo o que ele fez, né? Até tem uma passagem, eu não me recordo agora onde está, que fala que fala assim, que aqueles que viram o que Jesus fez, que creram e os que não creram, mas muito mais felizes são aqueles que não viram, mas mesmo assim creem no Filho de Deus. Né? Nós não vimos Jesus com os nossos olhos,
naquele tempo, mas de lermos a palavra dele e entendermos e vermos os feitos deles, a gente crê. E também por causa do poder que o Espírito Santo nos permite fazermos coisas iguais ou ainda maiores do que as coisas que o Senhor Jesus fez. No nome de Jesus, podemos operar milagres e maravilhas conforme a vontade dele. O Espírito Santo nos dá dons conforme lhe apraz, conforme é da vontade dele, para operarmos milagres e maravilhas, para que muitos nesse tempo possam crer no Senhor Jesus. É para isso que serve, e por causa do amor também, né? Do nosso Pai para conosco, de querer nos sarar. A gente vê esse amor aqui onde diz, o Senhor Jesus diz, versículo 23, disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, disse para Marta. E aí, no versículo 31 diz assim, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Maria estava em casa, Marta estava já com Jesus. Maria se apressou, né? E aí, aí eles disseram, vai ao sepulcro para chorar ali. 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Elas criam, elas tinham a crença de que o Senhor Jesus era o Filho de Deus e que se ele estivesse lá, verdadeiramente não teria morrido. Mas aí fala, Jesus, pois, 33, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela viam, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. No 35 diz isso, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Jesus não chorou por causa da morte de Lázaro, porque Jesus sabia, né, lá desde o início, quando Lázaro estava enfermo, que esse mal não era para a morte, que era para a honra e glória do nome do Senhor. Ele deixa claro que ele folgou, ele demorou, porque foi propósito de Deus. Ele falou, para que vós crereis, eu demoro por amor de vós, para que vocês acreditem. Ele estava demorando por amor das próprias pessoas, para que pudessem crer que ele era o Filho de Deus, que ele poderia ressuscitar os mortos, que ele traria vida, vida eterna, não só aquela vida ali. A gente vê que a Marta, conversando com Jesus, fala, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, porque no versículo 24 diz, eu sei que há de ressuscitar Lázaro na ressurreição do último dia. No 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela falou isso porque eu creio que ela compreendeu por meio do Espírito Santo falando nela, que ela era ele, Jesus, era o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E é esse próprio Espírito, o mesmo Espírito Santo, que nos conduz a crer que ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos dar vida eterna e voltará para nos buscar, para estarmos com ele na eternidade. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã. Aí ele chama Maria. E aí nessa hora que ele pergunta onde puseram, disseram os judeus, veja como ele o ama, porque ele estava chorando, como eu tinha dito. Hoje eu tô meio confusa, misturando as conversas, não repara não, eu tô meio elétrica. Mas ele fala isso, né? Veja como o ama, está chorando. Mas na verdade, Jesus estava chorando por amor a cada um ali presente. Até aqueles que não creriam, até aqueles que o negariam, até aqueles que o entregariam, né? Que estariam desejando a morte dele lá na hora né? Que falou, solta Barrabás, né? E crucifica Jesus. Até nessa hora, né?
O Senhor ali, ele estava chorando porque ele ama a gente. Tanto que quando fala a palavra dele, né, que muitos dirão Senhor, Senhor, e na verdade, né, não, ele vai falar, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Não é porque o Senhor não ama, é porque esses não creram no Senhor. Esses não escolheram verdadeiramente fazer a vontade do Pai. Eles confessaram com a sua boca que Jesus era Senhor, mas o seu coração, o seu íntimo, ter um relacionamento, obedecer à voz de Deus, isso eles não fizeram. E o Senhor realmente, como a gente vê aqui na continuidade, né, do capítulo 11, o Senhor, ele traz a vida a Lázaro, ele faz uma oração ao Pai. Ele faz uma oração ao Pai e Lázaro torna a vida. E ele grita, ele fala em alta voz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, e todos vêm, e puderam crer que ele era o próprio Filho de Deus. Porque eles criam, eles falavam, olha, ele chegou já atrasado, se ele tivesse chegado antes, né, o Lázaro estaria aqui, estaria vivo. Mas o Senhor, ele é o dono da vida. E ele, nesse caso, ele tardou ali de propósito, com um propósito, que era o propósito de que aqueles que estavam ali pudessem crer que ele era o Filho de Deus, que ele era o dono da vida. O Pai poderia ressuscitar a eles por meio da vida de Cristo, não só na eternidade, no último dia, para a eternidade no último dia, mas ainda hoje. O Senhor fala que podemos, se crermos e clamarmos no nome de Jesus, ver mortos ressuscitarem. Eu já vi casos de pessoas bem próximas a mim acontecer isso. Inclusive de uma tia minha. Ela já partiu agora, mas o Senhor trouxe a vida a ela. E ela já tinha, né? E o Senhor, ele faz. O Senhor, ele pode todas as coisas. A gente deve somente crer. Esse feito era para que eles pudessem crer que Jesus era o Messias. Porque somente através dessa crença poderemos ver a Deus novamente e ter vida eterna nele. Todo aquele que não crê já tem o juízo de Deus. Já está condenado, é inimigo do Senhor, do Pai. Todo aquele que não crê já está condenado, como diz a palavra. Todo aquele que crê terá vida nele eterna, mas todo aquele que não crê já está condenado. Que você possa crer hoje nas maravilhas que o Senhor faz por amor de ti, para alcançar não só a sua salvação, porque Ele te ama e Ele quer te salvar, mas também daqueles que estão ao seu redor. Clame para Deus, peça ao Senhor que envie o Espírito Santo dele para estar movendo o coração, transformando corações de pedra em corações de carne, dando um novo coração para que creiam no Senhor Jesus e tenham vida também nele, uma vida eterna, que não é uma vida que acaba aqui e não existe mais nada e se perde, mas é uma vida para a eternidade. Como Lázaro foi ressuscitado, nós, na verdade, aqueles, né, quando Jesus voltar, aqueles que morreram, eles primeiro ressuscitarão para encontrar o Senhor. E aqueles que estiverem vivos, e eu creio que eu estarei viva, mas isso só o Senhor sabe, né? Isso pertence a Deus, mas a gente vê que os tempos estão chegando. Mas só o Senhor sabe. Se eu estiver viva, eu espero encontrar o meu Senhor nos altos, né, ao encontro dele, ele descendo e eu encontro com ele, ser levada ao encontro dele. Mas se eu estiver morta, eu creio que ele me ressuscitará para encontrar com ele nos altos céus. Creia nisso e deseja estar com o seu Senhor, né? Deseje isso para outras pessoas também. O Senhor Jesus, ele se perturbou, ele chorou
porque Ele amava cada um ali e Ele fez o que Ele fez. Esse milagre, essa maravilha, para que muitos ali pudessem crer e ter a vida eterna com Ele. É isso a mensagem de hoje. Me perdoe por eu estar embolando de novas frases. Eu não sei o que aconteceu comigo hoje, mas hoje eu tô meio elétrica e aí às vezes eu embolo, eu emendo uma frase em cima da outra por querer falar tudo que eu tô pensando. Mas eu espero que o Senhor, Ele tenha o que precisava chegar até você, a mensagem desse grande vídeo que precisava chegar até você, Ele tenha enviado a ti, tenha ministrado no seu coração, né? Porque a palavra é a semente, né? E a terra é você. E o Espírito Santo que trabalha para que essa semente ela chegue em boa terra, que a palavra que você precisava ouvir, que ela tenha chego ao teu coração e o Espírito Santo possa ministrar mais nele. Até amanhã, se Deus quiser, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus.